Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa Anguinoni e hoje nós vamos falar sobre o detox intestinal. O objetivo nosso é falar o porquê que é importante você fazer detox intestinal de vez em quando, uma vez por ano, 2 vezes por ano. Vou mostrar aqui as funções do intestino e o que pode acontecer durante nossa vida e com os nossos hábitos alimentares, nossos hábitos de vida, que podem prejudicar então o intestino e consequentemente prejudicar todo o organismo, tá? Mais uma vez, como eu estou montando essa aula aqui para todas as pessoas, eu não vou ficar mostrando artigo científico, vou fazer um resumão, tá? Daquilo que já existe comprovação científica de tudo que eu vou falar aqui, inclusive para montar o slide onde eu relaciono as doenças com o intestino. Eu tive que pegar vários materiais aí disponíveis para fazer aquele resumão para vocês entenderem a importância do intestino. E ainda no final aqui eu vou deixar um pequeno vídeo para os mais incrédulos, tá? Que a gente sempre tem as pessoas que precisam ver e os corajosos vão assistir no final, de um médico que foi o médico inclusive que ajudou a desenvolver tanto a colonoscopia quanto algumas técnicas para retirar pólipos de intestino, por exemplo. Ele mesmo fala no vídeo sobre isso e ele vai mostrar as incrustações fecais, que é difícil falar, mas que são na verdade resíduos de fezes que ficam no intestino, dependendo da sua alimentação, dependendo de uma série de fatores, e também da presença de disbiose, que eu vou trazer aqui o conceito, tá? E aí você vai poder ver com seus próprios olhinhos vários intestinos que ele mostra com a colonoscopia, a diferença então do intestino limpo, o intestino saudável, para o intestino que tem problemas e que tem essas incrustações que tantas pessoas nem sabiam que existia até a gente começar a falar delas, tá bom? Então vou mostrar aqui rapidamente esses conceitos importantes do intestino. Então, pessoal, só para vocês saberem aqui, ó, o intestino tem essas 7 funções, tá? Na maioria das vezes a gente aprende na escola ou na graduação mesmo, para quem é da área da saúde e meus alunos, a gente fala muito dessas 3 funções aqui, ó, digestão, né, que é a quebra do alimento para que ele possa ser absorvido. Então, absorver é entrar na corrente sanguínea. Então, todos os nutrientes, para que eles sejam úteis no teu organismo, eles têm que sair do intestino e entrar na corrente sanguínea. Se você tiver algum problema na absorção, você fica desnutrido e cheio de problemas ou doenças. E excreção, que é a retirada dos resíduos que não são aproveitáveis, então, que vão sair pelo intestino com o bolo fecal. E as outras funções aqui a gente não estuda muito. Olha outra função aqui do trato gastrointestinal, que é a detoxificação, que é a limpeza ou retirada das toxinas que porventura entrem no organismo. A função imunológica, por isso tantos estudos agora relacionando o intestino com doenças autoimunes, com problemas de imunidade. Então, se alguém tem problema imunológico, tem que tratar o intestino para que isso melhore. Função neurológica, porque ele produz muitos neurotransmissores, inclusive a serotonina, que é um neurotransmissor muito importante aí no organismo. E a função endócrina, porque ele produz também alguns hormônios que são importantes. Como não é o caso hoje de a gente falar das funções do intestino, não é uma aula de fisiologia, tá? Eu só vou citar para você saber o porquê que você tem que cuidar do teu intestino, porque ele não é só um órgão para retirada dos resíduos. Se fosse também, já seria muito importante, né? Basta você deixar lixo acumular dentro da sua casa, você vai entender a importância do intestino funcionar bem para tirar o lixo que passa pelo nosso organismo, né? Então, só por isso já valeria a pena cuidar do intestino. Mas agora você sabe que ele tem 7 funções e que ele pode destruir a tua saúde se ele não for bem cuidado, tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje dos problemas que podem acontecer no intestino que trazem doenças. E o primeiro não poderia deixar de ser as famosas incrustações fecais, que eu venho citando desde a aula do detox, que são, olha só, definição então, presença de resíduos de alimentos colados ou grudados nas paredes do intestino, formando crostas de fezes, tá? Então, sabe quando você tem barro assim, que fica
espirra assim no teu carro, você passa por um lugar onde tinha barro, assim, fica aquele negócio duro, grudado, é isso que fica dentro do intestino quando ele não funciona bem, quando ele tem desbiose ou quando o teu trato gastrointestinal não está equilibrado, não está 100%. Tá? E principalmente como que eu faço para conseguir fazer essas incrustações que vão me trazer doença. Principal alimento que a gente consome que ajuda a fazer isso, porque tem o famoso glúten, que é uma proteína muitas vezes indigesta, né? Uma proteína elástica. Quem já fez pão sabe que o pão com trigo, ele é um pão grudento, né? Na hora que você está amassando a massa, muito por conta do glúten. Se você tira o glúten, por exemplo, faz um pão lá sem glúten, ele não tem a mesma maciez, né? Quem está na luta aí procurando alimentos sem glúten há muito tempo, como é o meu caso, sabe a diferença que tem as coisas que têm glúten, tá? Então, o principal alimento que pode provocar ou contribuir para a formação das incrustações, o trigo. Segunda coisa que você pode fazer para prejudicar o teu intestino e deixar ele com essas coisas, com esses resíduos. Não tomar água na quantidade adequada. Já falei que é 0,35 ml por quilo de peso. Claro que se você tiver em sobrepeso ou obesidade, você vai ter que tomar uma piscina inteira. Não, tô brincando. Então, você vai parar no 3 litros, tá? 3 a 4 litros distribuídos durante o dia já é uma coisa ainda saudável. O que a gente não pode fazer é tomar muita água numa vez só, vai espalhando isso pelo dia. Mas a desidratação é um problema. As pessoas não tomam água. Quando querem, substituem água por qualquer coisa doce, o que não é a mesma coisa. Ah, mas é só tomar bastante líquido. Lógico que você tomar bastante líquido vai contribuir e vai ajudar muito o teu organismo, mas a gente precisa de água pura. Eu sempre dou o exemplo. Você já tentou lavar o piso da sua casa com Coca-Cola? Já tentou lavar alguma coisa com suco? Fica limpo? Não, né, pessoal? Então a gente precisa também ajudar o corpo a limpar as toxinas, e para isso a gente precisa de água e fibra, que a fibra ela não é bem digerida pelo nosso organismo. Quem faz a digestão das fibras são as bactérias boas do nosso intestino. Nós já vamos falar mais sobre elas. Então elas vão ajudar a formar o bolo fecal e a fazer com que facilitar a saída das fezes, né? Então, se você não come fibra, que está presente principalmente nos vegetais, você pode ficar com constipação intestinal ou com trânsito intestinal lento, que vai favorecer as incrustações, tá? Outra coisa que a gente faz, excesso de açúcar e frutose, não só a frutose da fruta, mas também nos produtos alimentícios que são ricos em frutose e ricos em açúcar. Então, essa mania de consumir doces, bolos e coisas com farinhas refinadas, tudo isso com açúcar refinado, tudo isso gera um excesso de açúcar e frutose, tá? Alimentos com aditivos, que são os alimentos industrializados, para que seja preservado na prateleira, lá eles colocam bastante aditivos, né? Muitos, e a gente acaba consumindo isso, e a soma, né, desses fatores todos que a gente está citando aqui, mais o estresse, que também é altamente prejudicial para o intestino, a gente pode formar essas incrustações que são altamente tóxicas e causam várias doenças, que vocês vão ver lá no vídeo, no final, quando o médico vai citando, né, mostrando os intestinos, ele vai falando algumas doenças que podem surgir, principalmente o câncer intestinal, devido a esses problemas que a gente não vai enxergar, a gente não vai perceber, não é uma coisa aguda que gera um monte de sintomas. O intestino ruim, ele gera um monte de outros problemas, inclusive o ganho de peso, né? Então, um dos fatores para emagrecimento é ter um intestino sem desbiose, um intestino funcionante, o intestino bom, digamos assim, com a microbiota boa, fazendo as suas funções todas aí de forma excelente, é um dos fatores primordiais para o emagrecimento, tá? É um dos fatores primordiais. Então, não dá para você achar que não deve prestar atenção nisso, tá? Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo que a gente precisa prestar atenção no intestino e tratar é a disbiose, que acomete muita gente. E o que seria a disbiose?
É um estado no qual a microbiota, ou seja, as bactérias do teu intestino, antigamente nós chamávamos de flora intestinal, quando você estudou, talvez lá, se foi há uns 10 anos atrás, era flora intestinal, hoje a gente chama de microbiota, tá? E ela produz, então, quando ela está disbiótica, significa dizer que está crescendo ali micro-organismos maléficos, ao invés de crescer os lactobacilos, micro-organismos benéficos, está crescendo micro-organismos maléficos, como o Clostridium, como a Escherichia coli, tá? E vão mexer, então, na atividade metabólica do organismo, do intestino, e também vão crescer, então, esses micro-organismos, desde da região de intestino delgado, intestino grosso. Eu posso ter disbiose, ou seja, crescimento anormal de bactérias ou de bactérias ruins em várias partes do intestino, tá? Então, isso é disbiose. Toda pessoa que tem sobrepeso tem algum grau de disbiose, tá bom? Só a informação aí. Por quê? Porque com o sobrepeso a gente alimenta as bactérias ruins, porque para ter sobrepeso eu preciso comer alimentos ricos em açúcar e gordura, né? Para fazer o sobrepeso. Ninguém fica com sobrepeso só de pegar a luz, assim, ficar no sol exposto, né? Ah, mas eu não como tanto assim. Come errado, tá? Se não comesse errado, não teria sobrepeso. Pode até não comer quantidades absurdas de comida. Basta você comer errado, comer alimentos que não têm fibra, não têm nutrientes, alimentos ricos em trigo, coisas refinadas, açúcares, gorduras. Aí você consegue alimentar essa microbiota ruim, falta nutrientes no teu organismo, desregula o teu metabolismo e você fica com tendências a ganhar peso e inflamar o corpo, tá? Tecido adiposo é inflamatório. O que pode causar a disbiose? Né? Por isso que eu sempre falo para as futuras mamães, né, que o melhor parto é o parto normal, o parto cesáreo, ele já para o bebê, tá? Estou falando isso para montar a microbiota intestinal do bebê. Ele não é o melhor tipo de parto, tá? O parto, quando ele é normal, a criança vai receber microbiota passando, né, pela vagina, vai receber microbiota já para formar o seu intestino da mãe. No parto cesáreo isso não vai acontecer. Na amamentação também a criança ganha, além das imunoglobulinas de defesa, que são importantes para formar o sistema imunológico, ainda vem microbiota que está no seio também, ajuda a formar. Então, criança que não é amamentada também pode ter microbiota ruim no intestino. O uso de antibióticos, eu sempre falo para quem, né, para os pacientes, para os amigos, fez tratamento com antibiótico, precisa repor lactobacilo. Poucos me ouvem, né? Espero que depois de assistir os intestinos que a gente vai ver hoje no final da aula, você tenha consciência de que o teu intestino é muito importante, a tua microbiota intestinal não pode ficar comprometida, tá? Então aqui, antibióticos destroem as bactérias, os anti-inflamatórios, principalmente se você fica usando isso de forma abusiva, antiácidos e todos os medicamentos que alteram o pH do estômago, o omeprazol da vida, todo tipo de medicamento que diminui a produção de ácido vai provocar disbiose a longo prazo. Pressa na mastigação, ingesta de líquidos junto com a comida, tá? Então, isso vai provocar uma coisa chamada hipocloridria. Tem um vídeo no YouTube, pessoal, só sobre hipocloridria. Se você tem gastrite, refluxo, eu recomendo você assistir esse vídeo. Você vai entender muita coisa, tá, nesse vídeo. Então, hipocloridria é a baixa produção de ácido na hora da digestão, na hora que a gente precisa. E quando isso acontece, pode provocar tanto refluxo quanto gastrite, um monte de problemas no estômago, tá? E o problema aí é falta do ácido e não o excesso. E aí o povo fica tomando antiácido para qualquer sintoma gástrico e acaba prejudicando mais o quadro do que ajudando, tá, pessoal? Só vou citar porque não é a aula de hipocloridria. Quem se interessou pelo assunto, entra no YouTube, no meu canal e assiste, tá? Causas ainda da desbiose, ó, já tinha falado, né? Alimento rico em açúcar, gordura e proteínas em excesso. Pessoal do low carb, por favor, né? Ingerir fibras quando ingerir só proteínas
E é uma estratégia de emagrecimento excelente e de manter uma alimentação low carb com alto grau de proteína, desde que você mantenha fibra junto, ou seja, consumo de vegetais, vai ser excelente para o emagrecimento, para a produção muscular do organismo, para quem quer definir aí musculatura, né? E para quem quer manter peso e manter força. Então é uma excelente ideia consumir muita proteína, desde que ela venha acompanhada por fibra, senão a gente pode provocar desbiose, tá? E aqui a última coisa, refinamento e carência de fibras, as nossas causas da desbiose, tá? Aqui eu prometi que eu ia mostrar para vocês todas as doenças que o intestino mal cuidado, um intestino disbiótico, com bactérias ruins crescendo ali, pode provocar. Querem mais ou tá bom, isso aqui tá suficiente de problemas, tá? Então olha aqui, reto aqui, só no intestino, olha quanta doença que está relacionada com a desbiose, né? E por que eu tô colocando aqui má alimentação, alergias, intolerâncias? Porque a gente tem a seguinte questão: como que você provoca a desbiose? Toda aquela alimentação ruim que você come gera então a desbiose, e tem outra coisa que gera desbiose, que é alergias alimentares, que a gente vai falar mais para baixo. Ou seja, você consumir alimentos que não são para você, que especificamente para você fazem mal, para outra pessoa que está do teu lado não fazem mal, mas para você aquilo ali provoca reação alérgica ou má digestão. Então olha só, tanto a hipocloridria que eu já comentei, hiperpermeabilidade intestinal, que é uma consequência da desbiose, tá? Depois eu falo mais um pouquinho. Várias doenças aqui, ó, esteatose hepática, tá vendo aqui a gordura no fígado? Tem relação com má alimentação e desbiose, tá? Diverticulite, pólipos, obstrução intestinal, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, câncer intestinal. Outros órgãos que são afetados por desbiose, por problemas intestinais. Na pele, urticárias, aquelas coceiras, alergias sem explicação, o problema está lá no teu intestino. Angioedema, dermatite atópica, muita criança com isso, por má alimentação, produto químico industrializado, criança que não gosta de comer verdura, só come porcaria, bolachinha e salgadinho, tá? Fica com dermatite atópica. Eczema, coceiras e erupções. Aí falando de ansiedade, sistema nervoso central, síndrome do pânico, depressão, esclerose múltipla, ataxia, comportamento neurótico e obsessivo, tudo com relação aqui ao intestino. Efeitos no sistema respiratório, asma, pólipos nasais, rinite, sinusite, otite. Pessoal, sinusite de repetição, hein? Principalmente o leite, intolerâncias ou alergias ao leite que as pessoas insistem em continuar tomando, tá? Otite, tosse, rouquidão, secreção na garganta, congestão nasal e cefaleia sinusal. Doenças autoimunes, lúpus, esclerose múltipla, artrite reumatoide, diabetes do tipo 1. Outras doenças relacionadas ao intestino, Parkinson, Alzheimer, fibromialgia. Tem outras doenças, pessoal, artrite reumatoide. Tem uma série de doenças relacionadas ao intestino, tá? Espero que vocês tenham ganhado alguns motivos importantes para cuidar do intestino, tá? Então, aí, tudo que eu coloquei nesse slide já tem estudos, tá? Relacionando desbiose com essas doenças. Vamos para frente. Então, consequências aí de problemas intestinais, uma coisa chamada hiperpermeabilidade. Como o nome já diz, o teu intestino ele é como se fosse vamos dizer assim, uma peneira, sendo bem esdrúxula aqui, tá? Para selecionar o que entra e o que não entra, é uma barreira. Então, quando você faz agressão a essa barreira, quando você faz lesões intestinais ou por incrustações ou por desbiose, você deixa o teu intestino agredido, ele fica permeável, ou seja, ele perde essa junção que existe entre as células e faz uma abertura. E aí começam a passar proteínas, tá? Grandes, pedaços de alimento, pensa assim, grandes, que não deveriam entrar na sua corrente sanguínea, porque ali só vai entrar na corrente sanguínea as coisas que forem pequenas, que forem digeridas. Elas começam a entrar na tua corrente sanguínea, essas coisas mal digeridas,
e elas são imunogênicas, então elas estimulam o teu sistema imunológico, elas são entendidas pelo teu corpo como invasores e podem ser reconhecidas em qualquer órgão, tá? Chegam inclusive até na sua articulação e ali elas vão despertar o teu sistema imunológico e vai inflamar a tua articulação e você nem sabe do que, tá? Você fala assim, eu não sei, eu não bati, eu não forcei, mas eu tô com dor no meu joelho, eu tô com dor no meu braço, qualquer articulação, tá? Pode ser provocada. Então, artroses são provocadas também por um intestino ruim, tá? O mesmo pode acontecer na tireoide. Você acumular essas proteínas na tua tireoide, existe uma reação ali e você ficar com hipotiroidismo, tá? Tem uma relação, inclusive, de alimentação com hipotiroidismo chamado tireoidite de Hashimoto. Tá? Então, problemas no pâncreas, no pulmão, efeitos em vários órgãos devido a esse teu intestino ser hiperpermeável, tá? Inclusive efeitos no cérebro, Alzheimer, esclerose múltipla, autismo, hiperatividade nas crianças. Então, as partículas estranhas induzem a produção de interleucinas inflamatórias que penetram no cérebro, tá? É um bom motivo para cuidar do intestino? Evitar todos os problemas que são consequências do intestino hiperpermeável, tá? Outra questão que a gente não pode esquecer é a inflamação intestinal causada por estresse, ansiedade, depressão e por alergias alimentares. Pessoal, alergia é quando o corpo reage a alguma partícula do alimento que entrou no teu organismo imunologicamente. Intolerância é quando você não digere bem aquele alimento, você não tem enzimas ativas o suficiente. Então, um exemplo de intolerância à lactose. Um exemplo de alergia às proteínas do leite. Então, nem todo mundo que consome leite e tem problemas tem intolerância à lactose. Então, não adianta, se você tiver alergia às proteínas do leite, por exemplo, a caseína, não adianta você ficar tomando leitinho sem lactose. O leite vai te fazer mal, vai te inflamar, te prejudicar da mesma forma, porque o teu problema não é uma intolerância à lactose, e sim uma alergia a proteínas do leite, tá bom? Então tem essa diferença. Vamos seguir que a aula não é de alergias, né? Então, ó, vou fechar aqui a minha parte, vou deixar aqui para vocês um vídeo falando sobre as incrustações. Só os corajosos vão assistir esse vídeo, tá? E as pessoas que têm dúvidas, que duvidam, né, dessa questão de que o intestino precisa de detox, né? Essa história aí surgiu agora, é uma moda, né? Uma moda que surgiu agora fazer isso. Pessoal, tem muita coisa que não funciona, que realmente não tem embasamento, né? Às vezes algumas pessoas falam em detox, continuam comendo todos os alimentos inflamatórios. Então, assim, as incrustações são reais. Tá aí o vídeo para mostrar para vocês. Cuidar do intestino é importante. Por isso que eu pedi para vocês tomarem lactobacilos, porque para tratar a disbiose, uma das maneiras é você repor a microbiota boa no teu intestino, tá? Tem estudos relacionando obesidade com disbiose. Existem 5 eixos que eu tenho, inclusive para o pessoal da área da saúde, eu tenho um curso de emagrecimento que fala desses 5 eixos do emagrecimento. Tratar a disbiose, o eixo intestinal é um eixo. Tem o eixo neuronal, que precisa regular a serotonina, tratar as compulsões causadas por falta de neurotransmissores. Tem o eixo hormonal, entra aí o estudo dos hormônios da tireoide, os hormônios a insulina. Então, resistência à insulina provoca ganho de peso. Então, caso você faça toda uma questão de mudança alimentar, se você fizer exercícios, mudar a tua vida e ainda assim você não emagrece, você tem problema, desregulagem, né, problema em algum dos eixos do teu corpo, do metabolismo. Enquanto você não tratar isso, você não vai emagrecer, tá? E já digo que o principal fator para você emagrecer é a alimentação. Não me venha com nenhuma outra historinha que não adianta. A alimentação. O exercício é fundamental? Tomar água é fundamental? Sim. Tratar os eixos desequilibrados que a professora está falando para vocês que existem no teu metabolismo, fundamental também.
a alimentação não tem troca, não tem pílula mágica, não tem nada que substitua, tá bom? É assim que é e não adianta chorar, tá? Deixo vocês aqui com o vídeo, espero que vocês tenham entendido a importância do detox intestinal. Até a próxima! As variações do estado do intestino. Bom, a primeira imagem é de um intestino de uma pessoa de 90 anos. Apesar dos 90 anos, o intestino mostra-se flexível, tem coloração e não apresenta muitas pregas. E não parece endurecido. Tem um aspecto extremamente bom. Ao introduzir o ar através do endoscópio, a cavidade interna abre-se suavemente. Agora, observe esta pessoa. Parece um queijo suíço. Viu que tem várias bolsas? As saliências são preenchidas com fezes. Algumas pessoas permanecem assim por 1 ou 2 meses, sem tomarem nenhuma providência. Quando isso acontece, começam a proliferar muitas bactérias, causando febres e fazendo surgir inflamações, do tipo diverticulite ou apendicites, e geram a necessidade de uma cirurgia. No caso dessa pessoa, percebe-se que está muito mal. É um intestino escuro, com fezes bem engrudadas. Realmente é um intestino que está muito mal. Nossa, é assustador, não? Essa pessoa é muito jovem, tem um rosto lindo, mas seu intestino está sujo. Essa pessoa também é uma jovem de 34 anos. Essa pessoa também é muito bonita, mas realmente as fezes estão bem grudadas no intestino. Essa pessoa com apenas 34 anos já apresenta câncer no colo do útero e tem pólipos. Pessoas com essa configuração intestinal têm facilidade para contrair o câncer. Essa pessoa também é muito bonita. Quem quiser casar-se com ela, sugiro que a traga e faça um exame comigo. Quem quiser, claro. É realmente um intestino sujo. É realmente difícil observar o interior do próprio intestino, não? De modo geral, há diversos sintomas, como por exemplo o acúmulo de gases, que dá a sensação de inchaço no estômago. Se uma pessoa solta gases fedidos, é sinal que o intestino está muito ruim. É claro que as fezes, pelo menos a cada 24 horas, devem ser eliminadas. Isso que estamos vendo é um pólipo. É esta parte estufada? Com apenas 30 anos, já se podem formar pólipos. Os mesmos podem se transformar em câncer. Alguns em apenas 2 ou 3 anos se tornam cancerígenos. Portanto, na faixa etária dos 30, já há muitos casos de câncer no intestino. Dá medo, não é? Realmente, o que se come e o consumo da água de boa qualidade são muito importantes. Bom, o pólipo estava sendo cortado, né? O próximo pólipo tem a metade do lado esquerdo transformado em câncer. O lado direito ainda é benigno. A impressão que se tem é que não há câncer. E está bonito, não está? Mas o lado esquerdo tem muitas saliências. E mostra que realmente tem problemas. Quando surge o câncer, este invade a parte direita, tornando-a cancerígena também. Isso também é câncer? Não é nojento? Este câncer é enorme. Mas mesmo um câncer como este, se operado, tem 70% de probabilidade de cura. Veja ao redor, há um grande acúmulo de fezes. Pessoas assim são as que têm prisão de ventre crônica e ainda mesmo tomando laxante não conseguem limpar o intestino. Este está muito, parece irritado, está inflamado. É um caso de inflamação do intestino, do tipo úlcera crônica. Neste tipo de inflamação, podemos observar que há muita sujeira e não há um bom fluxo das fezes. Se estas pessoas cortarem o consumo de leite bovino e outros laticínios e consumirem alimentos naturais, haverá uma grande melhora. Este pólipo mede cerca de 2 centímetros. Pólipos surgem facilmente em pessoas com o intestino sujo.
Surgem também os radicais livres e, é claro, diversas toxinas criadas dentro do intestino. Nossa. Assim, acredito que genes e DNA acabam sendo afetados. Eu desenvolvi há 32 ou 33 anos uma técnica para extrair pólipos. As paredes do intestino com 3 ou 4 milímetros são extremamente finas, então, se errarmos um pouquinho, acabamos furando a parede do intestino. Por isso não significa que seja um método totalmente seguro, mas no meu caso, já extraí pólipos de cerca de 500 mil pessoas e nunca perfurei a parede intestinal. Se eliminar os pólipos desse modo, os pacientes ficam muito felizes. Quais doenças podem surgir quando o ambiente interno do intestino não está em bom estado? Quando o ambiente do intestino não está em bom estado, quais são as doenças que podem surgir? Pois bem, como foi mostrado há pouco, se no interior do intestino há acúmulo de fezes, inúmeros componentes químicos e cancerígenos começam a surgir. Se o ambiente interno do intestino se tornar desfavorável, surgem o pólipo e o câncer. Esses elementos são absorvidos pelo sangue e circulam pelo organismo. Neste estágio, há possibilidade de se contrair câncer de mama ou próstata. Nos Estados Unidos, as pessoas que tiveram câncer de mama fazem exames do intestino grosso e quem teve câncer do intestino grosso fazem exames de câncer de mama ou próstata. Elas têm facilidades para a doença. Por isso se recomenda um bom processo preventivo. É surpreendente, mas há uma relação, não é? Pessoas que consomem muita carne e laticínios têm tendência a essas doenças. Tudo está relacionado. Enfim, se as pessoas não consumirem cereais, arroz integral, verduras, frutas e algas marinhas em abundância, estarão expostas a essas doenças. Assim temos câncer pulmonar, doenças cardiovasculares, arteriosclerose e pressão alta. Se consumirmos bebida que não devemos, podemos ter diabetes. Temos ainda a gota. Este problema também é causado pelo mau funcionamento dos rins. As toxinas que se formam no intestino são absorvidas pelo sangue e chegam no fígado. O fígado precisa quebrar esses componentes e começa a trabalhar intensamente. Tamanho esforço resulta no enfraquecimento do fígado. Pessoas que consomem muitos derivados de leite costumam ter reações alérgicas. Creio que a dermatite também é um tipo de alergia. A dermatite no intestino pode provocar inflamação intestinal e outras doenças. É claro que também eczemas e reumatismos podem surgir agregados a essas doenças. Assim, todas as doenças surgem pelo consumo excessivo de proteínas animais. E o intestino fica muito sujo. Quando o ambiente do intestino fica ruim, a maioria das doenças podem surgir. Tem razão. Além do câncer e pólipos, há uma relação entre as doenças. Sim, surgem diversas doenças. Por isso, se comermos os alimentos certos, tomarmos água de boa qualidade, evacuarmos regularmente e consumirmos suplementos alimentares para deixar o ambiente intestinal bem preparado, tais doenças poderão ser evitadas ou tratadas.